Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem e na paz. Antes de começar esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like, comentar e, se for possível, compartilhar para o máximo de conhecidos que você possa nos ajudar a crescer o canal. E que nosso canal, é, vamos tentar bater a meta aí dos 1.000 inscritos. Já estamos perto dos 600 inscritos, mas a gente vai conseguir chegar mais rápido aí com a ajuda de vocês. E lembre-se aqui, se você sabe alguma coisa que eu não sei, faz o comentário aí que algum colega pode responder a sua dúvida ou a gente também pode responder. Então vamos compartilhar a informação, nunca reter. Esse vídeo aqui eu vou responder uma dúvida que muitos tenham perguntado sobre a questão do IPVA. Como que o IPVA é aqui em Brasília? Em Brasília que eu falo, DF, capital. Se ele é isento ou não. Aqui em Brasília, hoje a gente tem, querendo ou não, duas legislações. E eu vou explicar como que estão em vigor essas legislações atualmente. A primeira opção é quando você vai para uma loja e vai fazer a aquisição de um veículo 0 km. Aqui é o que mora o detalhe. Se porventura você não tiver informado com essa informação, algumas concessionárias podem agir de má fé, querendo te empurrar que vai lhe dar o IPVA grátis. E de certa forma não é IPVA grátis. Isso pode acontecer em outros estados, mas aqui é diferente. Então fique atento a esse detalhe quando você, que principalmente está em Brasília e vai trocar de veículo para um veículo zero. Aqui a gente tem essa primeira legislação que digamos que é a principal relacionada com o IPVA. Aqui ela explica bem, é a Lei 7.431, 17 de dezembro de 85. No seu artigo 3º, a alíquota do IPVA para nós aqui é de 3% para os automóveis normais. Então o que acontece? Eu já fiquei sabendo que tem outros estados aí que às vezes pode passar até de 4. Como por exemplo, se eu não me engano, 4 é em Minas. Eu acho pesado. Mas enfim, aqui a nossa realidade é justamente essa. Se você está fazendo a aquisição de um veículo 0 km, fique atento. Porque o que acontece? Geralmente, se você deixar esse procedimento aqui para o despachante realizar por ti, ele pode agir de má fé ou tentar empurrar pela loja falando que está te dando o IPVA de graça. De certa forma não é. Por quê? Porque o artigo 3º ele segue o padrão. Se você não está comprando um carro 0 km, ele vai seguir isso. Artigo 3º, inciso 3º, que vai pagar 3%. Só o que acontece? Quando você está tirando o carro zero da loja, você tem essa opção de aderir a esse plano de incentivo que temos aqui no DF, que é o quê? O primeiro ano você não paga. Então, de certa forma, o seu IPVA ele vai ser realmente zero. Só que acontece? Nos próximos 3 anos seguidos, a sua alíquota vai ser majorada em 0,5%. Então, o que acontece? Aqui, ó, 0,5%. Então, se você no primeiro ano deixou de pagar 3%, no segundo ano você vai pagar 3 mais 0,5% em cima do valor que eles, que eles assim determinarem de quanto está valendo seu veículo. Então aqui, ó, quando você opta pela primeira isenção no primeiro ano, como eu estou dizendo, os próximos 3 anos vai sofrer uma majoração de 0,5%. Então vamos aqui para um exemplo do Tigo 8, o FE TXE. Vamos supor que ele está no valor de 202k. No 202k, aqui seguindo essa lógica do primeiro ano isento, você não vai pagar. Aí aqui em consideração, eu estou levando uma desvalorização por ano de 5%. Nós sabemos que a desvalorização, dependendo do estado, dependendo até da marca do veículo, enfim, não sei, pode ser maior. Então aqui eu estou supondo que começou em 202 mil e foi reduzindo de 5,55. Só que o que acontece? Aqui você pagou 0%, aí já no segundo ano você pagou 3 mais 0,5, aí aqui no terceiro ano 3,5, no quarto ano 3,5 e apenas no quinto ano que a sua alíquota volta ao normal. Ou seja, você vai pagar
vai seguir a publicação que tem aqui no caso em Brasília, que é do Diário Oficial, sempre em dezembro, ele publica todos os veículos que tem em circulação, todas as marcas possíveis das lojas e fala, ó, seu veículo X, modelo tal, ele vale tanto, pois esse é o seguinte, aí você paga o valor que ele determina lá do seu veículo, 3%. Então aqui a gente tem, ficar, novamente, deixar bem claro, fique atento à loja que você está comprando seu veículo, não importa qual seja o modelo. Se você for fazer via despachante, fala para ele e deixa bem claro isso na loja, que não é IPVA grátis. Porque o que acontece? Você pode optar por não ter a isenção no primeiro ano e pagar os 3% normalmente. Então fica bem atento a isso. Isso aqui, querendo ou não, tem também um incentivo para quando você compra o primeiro imóvel aqui em Brasília. Se você não exigir isso do seu corretor ou da sua construtora, que se porventura você está comprando o imóvel na planta, eles vão registrar o seu imóvel e você vai perder o desconto. Aqui no caso, você tem um desconto de 50% em cima das taxas de cartório, então fica atento. Voltando aqui o raciocínio, já na opção 2 temos o que é um fato novo aqui em Brasília. Que acontece? Foi uma lei que foi aprovada no final do ano passado com aplicação apenas nesse ano. Então, o carro zero, sendo elétrico, inclusive híbrido, ele vai fazer jus à nova regra que está sendo aplicada a partir desse ano. Então, aqui, se observarmos, a lei ela segue uma lei específica, só que ela foi alterada na lei. Deixa eu ver aqui qual foi a lei. Ó, 7041. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Não, desculpa, não foi essa não. Foi a lei 7028/2021, que é essa aqui, ó. Ou seja, essa lei ela inseriu o inciso 13 no artigo 2º, que foi o quê? São isentos do IPVA os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive, ó, deixar bem claro, inclusive denominados híbridos. Ou seja, se você, a partir do exercício de 2022, comprar um veículo que seja movido a motor elétrico, inclusive denominado híbrido, vai ter o seu IPVA isento. E o que acontece? Esse IPVA ele será isento de forma eterna. Mas como assim eterna? Porque o que acontece? Enquanto, não vou falar que é 100% eterno, é enquanto a referida lei estiver sendo aplicada. Ou seja, aqui, querendo ou não, no DF, já temos a que foi decidido o governo no primeiro turno. Então, provavelmente, o governo que foi reeleito, ele não vai alterar essa lei, porque provavelmente ele vai arrumar muitos inimigos aqui no estado. Então, o que vai acontecer? Vai que lá no próximo governo, ele venha e queira mudar isso aqui, falando que não vai ter mais isenção. Então, nada é 100% garantido. Nada, nada. Então, que fique bem claro, enquanto essa lei estiver sendo, ela não sofrer nenhuma alteração, vai seguir o que está dizendo aqui. São isentos do IPVA, inciso 13, automóveis movidos a motor elétrico, inclusive denominados híbridos, que é o nosso caso. Então, se provavelmente aqui a tendência é esse artigo aqui ficar bastante tempo. Então, aqui um exemplo. Querendo ou não, adquirimos o Tirgo 8 Pro Plug-in Hybrid PHEV no valor de compra de 270 mil, praticamente. Só que o que acontece? No nosso caso aqui, ó, a gente não vai pagar nada no primeiro ano, nada no segundo, nada no sexto. E se porventura a gente ficar com ele mais de 15 anos, não vamos pagar nada. Por que eu digo aqui mais de 15 anos? Porque aquela primeira lei, que é justamente a da opção 1, ela fala o quê? Que dá uma forma de isenção. Se o seu veículo,
veículo completar 15 anos. Ou seja, bateu 15 anos de fabricação, ele fica isento. Só que aquele negócio, dificilmente quem adquiriu esse modelo híbrido vai ficar 15 anos. Então, de certa forma, o que acontece? Só deixando bem claro, aquela lei, do exemplo 1, quando você bate 15 anos, no 16º exercício, você não paga IPVA. E aqui no nosso caso, por ser elétrico, todos os anos, enquanto o veículo for seu, você revender e etc., ele vai ser isento. A única forma que temos aqui hoje de ele perder a isenção é o que? Você dá baixa no seu Renavan, vamos supor que ele deu PT, ele não vai fazer mais jus à isenção, ou isso. Ou, no caso, como a gente falou, se a lei em questão que alterou a isenção futuramente seja alterada por algum outro governo. Mas enquanto isso, se ela não for alterada, é aquele negócio, vai seguir isento eternamente. E diferente como a promoção vem sendo divulgada aí por algumas marcas aí, que você tem agora garantia vitalícia, aqui a ressalva é o quê? Se eu tô contigo aqui hoje, vamos supor que daqui a 5 anos, que é a média que eu troco de carro, eu vendo para um terceiro, esse terceiro vai continuar com a isenção do IPVA, salvo se a lei for alterada. Se a lei não for alterada, ele continua com a isenção. Diferente dessa marca tal, que fala que a revisão é vitalícia. Mas é vitalícia o quê? Com enquanto você for o proprietário. Se o proprietário for trocado, a garantia não é mais vitalícia. Então fique atento. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele seu like, comentar e compartilhar. E bora tentar bater a meta de 1000 inscritos aí. Então, pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!